da internet, Rodrigo Carlos na parada, figurinha carimbada para mais um episódio do Terraço Podcast. Eu garanto, que episódio hoje! Alô pai, alô mãe, tô na gandaia, tô trabalhando, tô feliz da vida. E você, antes de começar já sabe, né? Curte, comenta, ativa o sininho. De novo, curte, se inscreva no canal e ativa o sininho porque o MacGyver adora. Terraço Podcast, mais um episódio com a apresentação do Rodrigo Carlos, sou eu, a figurinha carimbada, produção de quem? MacGyver! MacGyver, a produção é dele, gente. E eu venho falando em todos os episódios como estou sendo privilegiado nesse Terraço Podcast. E hoje não seria diferente, porque Deus me deu a oportunidade. O homem veio, MacGyver! O homem veio. Ele está aí, MacGyver. Sabe quem está aqui hoje? Muita gente não vai lembrar, porque eu vou falar o nome real dele. Mas quando eu soltar quem tá aqui, meu irmão, ele é Revelson Gomes Santos, ele é brasileiro, casado, filho do seu Adão em memória, que Deus o tenha, dona Leonina Gomes dos Santos, ele é natural de Belô, cria do Morro das Pedras, alô Morro das Pedras, que felicidade que esse homem deu aí, hein, meu irmão? Ele tem experiências como carregador de verduras em feiras, supermercado, office boy do Cesana Caixa Federal, mas ele também é marombeiro, tá na academia, tá bonito, o homem tá forte, dançarino também. Ih, rapaz, já foi pé de valsa. Mas ele é um cara que teve uma época que ele foi muito importante para uma galera. Sabe por quê? Porque ele foi empresário, produtor, amigo, parceiro da banda que foi campeã do CNP. O que é CNP? O Concurso Nacional de Pagode, do canal SBT, apresentado pelo Netinho de Paula, e as feras estavam lá. E ele também, com sua banda, ele é Beto. Mas que Beto, Rodrigo? Beto Black Samba está comigo! Seja bem-vindo, meu irmão. Que prazer te receber aqui hoje, mas que prazer de verdade. Prazer. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Ah, que coisa que boa. Que maravilha, hein? Que maravilha. Rapaz, primeiro te agradecer pelo, sei da sua correria, da sua agenda, como é que é a sua vida, e é desde muito tempo que a sua vida é de correria, de trabalho, de um monte de coisa. Sei que o tempo é corrido, mas alinhamos. Você está aqui nessa quinta-feira do nosso Terraço Podcast para contar a sua história. Eu quero contar a história. É claro que a gente vai saber desse rapaz Revelson Gomes, mas a história desse cara que toda a vida batalhou, falou com a gente no bastidor assim, MacGyver, olha, se eu for vendedor de chup-chup, eu serei o melhor vendedor de chup-chup no sinal. Se for de bala, serei de bala. Se for de sapato, serei de sapato. E é verdade, MacGyver, o que esse homem trabalha não é brincadeira. E a gente já sabe, né? Ele é nosso parceiro aqui no Terraço. É o Beto Black Samba, é o Revelson Gomes, é o homem da SGR Loja, que tá aqui. Quem é Revelson Gomes? Conta pra gente um pouquinho. Então, pessoal, vamos lá. Eu sou o Revelson. Nascido ali no Morro das Pedras, na década de 80. E quando... Eu vou falar um pouco referente ao meu nome, que é muito estranho. Caramba, por que é Revelson? Vamos lá. Eu nasci, meu pai tomava umas e outras e foi pro cartório me registrar com um papel, um rascunho no bolso. Eu ia chamar Erivelton. Nessas idas e vindas, ele indo pro cartório, ele perde o papel. Chegando no cartório, ele não lembrava o meu nome. E ele começou a falar algumas palavras, o que a escrivã entendeu foi o que ela escreveu. E aí ficou Revelson. Ele chegou animado lá no cartório? Chegou chumbado, né? Enfim, meu pai retorna com a certidão de nascimento. Meu Deus do céu. E todo mundo querendo entender o que estava escrito, como que falava, como se pronunciava. E dona Leonina, hein? Resumo. Vamos chamar esse menino de Beto? Vai ficar melhor para todo mundo. O pessoal do interior, humilde, não sabia. Ficou o Beto. Sério? De Revelson pra Beto, que... Se fosse dupla sertaneja, eu ia falar, não, eu era Revelson, mas eu encontrei o outro parceiro aqui e acabamos achando melhor Beto. Mas então assim, eu posso tratar o episódio inteiro como Beto? Beto, por favor. E depois a gente vai, volta pra Revelson, volta pra Beto, mas Isso, Beto é... bora pra cima. Como que foi a infância do nosso Beto? Beto é filho único ou teve mais Eu sou... outros? Somos três
homens e uma mulher. Eu sou do meio. Ah, O tá. caçula é o Lúcio Vinícius. Eu sou o Revelson, né, do meio. Eu tenho o Charles, que é o irmão mais velho. E tem a minha irmã mais velha, que é a Lucinéia. Então são 4 pessoas lá. 4 pessoas, 3 homens e uma moça. Ah, tá. Acho que recentemente eu vi nas redes sociais um Um aniversário lá e tal. isso. Nó, que bacana. Conta aí, Beto, nessa infância aí, você foi criado toda a vida lá no Morro das Pedras. Como é que foi essa infância com a turma lá? Eu sei que todo mundo vai, joguei bola, fiz aquilo, mas conta coisas boas assim, pô, tem saudade de tanta coisa. Cita várias que você lembra que era bom demais lá no Morro das Pedras. Rodrigo. Eu vou citar algumas brincadeiras de mau gosto com meu nome na escola. Naquela época existia o sabão Revel. E aí, cara, se fosse nessa época de hoje, seria bullying. Seria, com certeza, com E certeza. aqueles rádios que a fita ia pra frente e voltava, alto reverso. Ô, Beto, Cara, era tadinho muito de você sofrimento. naquela época, cara. Então, o que acontece? E quanto mais você ficava aperreado, mais pegava. Pior, Ah, eu ia pra casa e eu comentei outro dia que se fosse nos dias de hoje, se eu sofresse tanto, fosse pra casa, fosse pra uma tela de celular, pra tela de televisão, eu ficaria meio perturbado. Só que naquela época tinha muita brincadeira na rua, cara. era bom demais. Era né? bola, carrinho de guia, rolimã, finca. Carrinho de guia é qual? Carrinho de guia é É porque quatro... tem o rolimã. Isso. O carrinho de guia é 2 rodas. É o carrinho de rolimã É o normal? rolimã. Ah, tá. Né? Porque tinha patinete. Patinete Porque na verdade com tudo era com 4. rolimã. Ah, Isso, patinete. Ah. Patinete com 2 Sim. e o carrinho com 4. Aí era o de guia Sentado. porque tinha o pezinho lá na frente pra ficar. Exatamente. Ah, tá. Mas, cara, Soltou muito papagaio lá naquele Morro das Pedras? muito papagaio, tinha muita amizade, né? Era muito diferente Muito. aquela época, aquela cultura, sabe, Rodrigo? Ficava muito- E a gente era muito feliz ali no morro. Não, eu acho que assim, a maioria das pessoas que a gente traz aqui, eu sempre tô falando 30 a mais, 40 a mais, até pessoas mais novas, a geração dos anos 2000 pra trás é uma geração que podia ficar na rua jogando bola. Eu tô falando jogando bola até 10, 11 horas da Sim, noite, sim, não é sim. jogando bola de dia normal igual a gente jogava, não. E tinha uma onda, às vezes entrava dentro de casa, tomava banho correndo, voltava pra rua e ficava sentado lá, batendo papo até 1, 2 da manhã. E era assim, coisas sadias, brincadeiras puras, pra falar a verdade. Sim. É claro que às vezes tinha briga de mão. Outro dia o Cleitão falou aqui, às vezes a gente brigava com a pessoa de mão aqui agora e no outro dia tava conversando de novo. E hoje, cara, esse mundo que tá sem freio, né? Tem hora que a gente fala assim, poxa, para o mundo que eu quero descer, tá? E eu fico brincando muito que aqui, ó, aqui estragou muito, né? A tecnologia, agora eu acho que vai piorar mais ainda que tem a IA, né? Inteligência artificial. Tudo é pro bem e pro mal, né? Sim. Infelizmente, não tem só o bem. Existe o bem e o mal. O mal é que não pode superar o bem, né? Porque a música do Arlindo Cruz fala, né? Que o bem ilumina o sorriso, que traz proteção, e se a luz do sol não para de brilhar, ainda existe noite e luar. O mal não pode superar quem tem fé, seja para rezar, para orar. Então eu acredito que o bem ainda vence o mal e vai continuar vencendo sempre. Mas quando você tava lá brincando com essa galera, nessa pureza toda, cresceu com os amigos lá do bairro, conta pra gente um pouco das coisas que serviu de lição que você trouxe pra essa vida de homem, de Carol, isso aqui eu vou manter, porque ser criado em qualquer lugar, mas na comunidade é um pouco mais difícil, porque a gente que vive comunidade, que tá sempre, sabe que ali é um lugar que você tem que tá bem atento para não andar pro lado errado, para estar sempre andando no caminho certo. Rodrigo, os meus pais são do interior. Então, são pessoas muito guerreiras, né? Trabalhadoras, batalhadeiras mesmo. E o meu pai, ele ensinou a gente o caminho certo. Independente das pingas, das cachaças, ele era muito guerreiro, então sempre ensinou a gente a andar no caminho certo. Muito bravo ele? Bravo e correto, né? Cortava no couro? Cortava. Bala de marmelo já passou nessas pernas aí? Cortava, magrinho e o que geralmente a galera fala, ó, apanhou na rua, Apanhou em casa. Todo mundo fala isso aqui, né? É verdade. E é verdade, cara, entendeu? Mas, assim,
trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, né? Uhum. Então, graças a Deus, meu pai forjou homens de caráter, Mulher de mulher caráter, de sua irmã. caráter, né? Então, Dona Leonina lá edificando o lar, né? Porque isso, naquela época mesmo, hoje em dia tá muito diferente, né? E eu tenho certeza que a gente brinca muito, né? A música fala, a Amélia que era mulher de verdade. verdade. A música fala da Amélia porque é aquela mulher que só ficava em casa lavando roupa e tal. Nada contra, viu, mulheres independentes, porque hoje em dia a gente fica muito preocupado de ser cancelado. Mas nada contra a independência da mulher, o lugar da mulher aonde ela quiser estar. Mas as mulheres daquela época edificavam lá dessa forma. Sim, Lavando, passando, cozinhando, isso, cuidando da família. O homem era o provedor e a mulher cuidava do lar. Hoje em dia é igual, né? A igualdade, a busca ainda das mulheres pela igualdade, que venham conquistando o seu espaço cada vez mais. Mas o homem saía para trabalhar na lavoura, o homem saía para isso. trabalhar. Eu lembro que meu pai falava muito, né? Que ele trabalhava numa fábrica de celulose também, ficava até aqui com água a noite inteira trabalhando para sustentar 5, né? E lá na sua casa 4. Uhum, Então as coisas eram mais difíceis, mas dá uma sensação que era menos perigoso e mais feliz. sim, Porque hoje tem muita tecnologia, né? Isso aqui afastou as crianças, chega perto. Hoje aí, menino de 2, 3 anos, 4 anos, consegue mexer a tela do celular pra lá e pra cá, entrar em joguinho. é E verdade. muitas vezes eu falo aqui que não é culpa a mãe que é solo, às vezes ela não tem oportunidade de pagar uma babá, outra coisa, acaba cedendo isso aqui, a gente não sabe quem tá do outro lado da tela. Então, arrasta pra trás, como diz a Hillary. Beto brincou bastante das brincadeiras puras e sadias com os irmãos. Como que era nessa casa lá? Conta, agora eu vou contar da minha casa. Eu lembro, eu e meus irmãos fazendo isso, isso e isso. E minha mãe cortando a gente no couro. Era muito unido. Como é que era essa turma lá de bagunceiros? Então, era uma casa muito simples, né? Teia de amianto ali no morro. é, o telhado da casa, da cozinha ali era muito baixinho. E, cara, foi uma infância muito linda. Tínhamos o quintal, tínhamos plantações, sabe? E era uma coisa muito saudável. A gente era muito unido, não tinha o celular para atrapalhar. Uhum. Então, um ajudava a cuidar do outro, um levava o outro na escola. E aí ia. A gente conseguia viver bem com os nossos primos, com a família, com a sociedade. E era muito diferente daquilo do que é hoje. Mas quem viveu aquela época viveu, Rodrigo. Porque Uhum. hoje realmente as coisas mudaram muito. A doutora Joyce veio aqui e assim, ela falou que hoje em dia a gente mima demais os filhos da gente. A gente tinha uma correção muito boa, né? Principalmente na escola, quando você tirava nota ruim, Sim, o pai corrigia. Os professores eram os segundos pais na escola, porque o professor era linha isso. dura e tal. Se o pai fosse na escola, o Cleitão falou aqui, pode preparar que o doce estava em casa para você comer. E hoje em dia é tão complicado a gente condenar ou falar algo pelo mundo atual que a gente vive. Vamos dar uma arrastadinha pra frente aqui, ó. O Beto brincou naquela casa, brincou na comunidade, infância feliz. Aí já estamos saindo da criança pra puberdade. Aí Beto na escola. De primeira a quarta série estudou aonde, o Beto? Caramba, escola estadual Mário Casa Santa. Mário Casa Santa. É, ali no Novo Granada, no Morro das Pedras. Beto bagunceiro? Bagunceiro. Caramba, fazia muita bagunça, aprontava bastante. Mas É, só concluiu tranquila, de primeira a quarta série. concluir não tinha essa essência, essa coisa de matar aula. Aham. Concluí de boa e super tranquilo, não teve Beto, maiores problemas não. Beto saindo aqui da criança, puberdade, entrando na aborrecência, adolescência. Pegando lá aí o colégio, onde que estudou o Beto? Tivemos uma época de que teve a indenização do lixão ali no Morro das Pedras. Ah, tá. Uhum. A prefeitura tirou uma grande parte e a minha casa estava em um beco que era o primeiro beco que sairia dessa área de risco. Sim. Fomos para o Barreiro, lá no Conjunto Esperança, no Flávio Marques, Lisboa. Nessa segunda etapa da minha adolescência,
Eu estudava na Escola Estadual Nossa Senhora do Belo Ramo, aqui no Nova Granada. Ah, tá. Aí Então, morando no Barreiro, então você saiu do Morro das Pedras porque a casa Foi você foi indenizada. indenizada e foram mudar para outro lugar e continuou estudando no Nova Granada isso, Colégio. nesse período. Uhum. Deixa Até que série lá? Deixa eu falar a situação, porque era área de risco. Sim. Tinha gases, Por tinha favor. muito lixo Uhum. por baixo. E tinha risco de explosão, risco de deslizamentos. Foi aí que a prefeitura fez as casinhas lá do Barreiro. Chama Conjunto Esperança. E aí, o ônibus trazia a gente, né, nesse período para estudar aqui em Nova Granada. Então a gente mudou no meio do ano e aí o ônibus trazia e levava a gente de volta pro Barreiro, todos os dias. Então assim, na fase da minha adolescência eu já aprontei um pouco mais, né? Aí já matava a aula, já dava uns beijinhos, Quem nunca, né? né? Lá Então, ele, hein? magrinho, franzilinho, mas comecei a aprontar desde cedo. Então, da quinta à oitava série, estudando Nova Granada, morando no Barreiro, isso mesmo? Não, essa transição do Barreiro ficou só um ano. No outro ano, nós Aí já você foi pra escola de lá. fomos para a escola de lá. Então, no Nova Granada, qual parte do colégio você estudou no Nova Granada? Quinta, sexta? Quinta, sexta e sétima. Sétima. É. Aí já foi pra oitava série lá Isso, Barreiro, no Barreiro. Aí foi pro ensino médio. Isso. Concluiu o ensino médio? Primeiro, Concluí segundo? ensino médio, isso. Ah, bacana. Pelo menos isso, né? Ô Marga, vamos pro primeiro bloco, porque é o seguinte, hoje não tem que dar aquela policiada, porque é história, viu? Não é brincadeira, não. Podemos? Então eu vou ajeitar meu casebre aqui, porque o MacGyver, eu confesso com você que eu tô emocionado. Tava esperando ansiosamente a presença desse meu convidado aqui, porque foi um cara que, mais pra frente, eu vou contar o quanto ele me ajudou. Vamos falar agora. Vai dar certinho aqui. Deixa eu só achar a minha pauta aqui, achei. Isso, vamos começar com ele. Por falar nisso, quero mandar um grande abraço pra ele, o Wesley Piscininha, o homem do skate, com a ótica Dois Irmãos, que trabalhamos com todas as lentes do mercado, temos óculos e lentes de contato para você. Faça contato lá com o Wesley, 99505-2866. Lembrando que tem um exame gratuito lá para você que falar que assistiu esse episódio aqui no Terraço Podcast. O Instagram é o @ótica_dos_irmãos. Consulte nosso parceiro Adriano e a Carol. Você, né, essa onda do mãe de pet, pai de pet, leve seu pet lá, agenda sua consulta pelo 99196-7311 na Rua Ágata 180 no Rosarinha, @consulte. E agora, MacGyver, eu vou falar pra você que agora é aqui, ó, é no bate-bola, mas vou fazer o introito aqui, tá? SGR Loja, atenção você lojista que tem loja de celular e produtos eletrônicos que precisa abastecer sua loja, é abastecer, MacGyver, vai abrir uma lojinha. Quer abastecer com celular, produtos eletrônicos, o que você vai fazer? Você vai ligar nesse telefone que é para todo o Brasil, entrega, em qualquer lugar do mundo se bobear. É 319-9734-5517. O endereço físico é na Padre Eustáquio, 1206, no bairro Carlos Prates, Belo Horizonte. O Instagram, SGR_Loja 1. E os produtos? Amazon, Apple, e eu falava Realme, só que é Realme. E ele é oficialmente o representante da Realme aqui em Belo Horizonte. Ele tá aqui para falar, joga nele aí, Magai, pra ele falar um pouquinho da SGR Loja, não para falar o que aconteceu, só para falar um pouquinho dos produtos, como que é que você é atacadista, abastece a turma, Beto? Como que é isso aí? Eu quero abrir uma loja de celular. Rodrigo, Como é que faz? a SGR Loja, vamos contar a história um pouco para frente, é a loja de produtos da Xiaomi mais completa de BH. Nós temos produtos que nem a loja oficial da Xiaomi tem. Então, nós decidimos acreditar nessa marca 7 anos atrás. E de lá para cá, cara, nós vendemos pochete, mochila, óculos, aspirador robô, airfry, cafeteira. É uma infinidade de produtos. A Xiaomi hoje produz carro. E aí você abastece as lojas. Precisou? E aí, nós falamos, a gente não pode ficar só com isso só pra gente. Sim. Nós temos que fazer com que as pessoas também ganhem dinheiro. E aí nós decidimos abastecer. Para quê? Para outros revendedores, outros lojistas, compram o produto com a gente. Lógico, como são produtos originais,
não vai ser aquela margem de lucro de 100%. Uhum. Não, esquece, gente. Mas são produtos de sucesso E de qualidade. e de qualidade. Então, cada um ganha um pouco. Com garantia de um ano na Realme. A Realme, os produtos excelentes, garantia de um ano. Nós somos hoje revendedores autorizados. Produtos excelentes, que se vendem sozinhos. Quem quer abrir uma loja, quem já tem uma loja, não tem erro. Bacana. Chega pra cá que vai dar tudo MacGyver, certo. antes de você pular pro próximo, deixa eu explicar. Tá vendo aqui esse cenário aqui, gente? Tá vendo uma Alexa aqui, tá vendo um telefone aqui e 2 canetas ali? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é brinde pra você, mas não é assim simples, não. Isso aqui vai ser sorteado de qual forma? A gente tá bolando aqui durante o podcast, mas o Beto já deu a ideia. Você vai seguir o Terraço Podcast, a SGR Loja e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Bacana. Essas são as 3 regras principais para você estar concorrendo. A Alexa, o telefone e as 2 canetas. Uma nós vamos deixar para o próximo convidado que vier aqui, ô MacGyver, pode ser? E a outra a gente vai sortear também. Como que vai ser isso? Você vai entrar aí no YouTube, vai se inscrever no canal, vai deixar o seu recado. E aí o pessoal da SGR Loja, hoje quinta-feira, aí vamos combinar direitinho com o Beto, ele deve avaliar na sexta, sábado, domingo. Na próxima semana ele fala, Rodrigo, já temos os ganhadores. A gente vai entrar em contato com você, aliás, a SGR Loja vai entrar em contato e a gente vai lá conferir essa entrega. Eu e o MacGyver. Falei, MacGyver, você vai, MacGyver? Sim. Vai eu e o MacGyver e vamos fazer um vídeo com o ganhador lá na SGR Loja. Então, durante todo o programa aqui desse episódio, já corre aí, ó, já corre pro YouTube, só vale pros inscritos do canal. A gente vai confirmar se tá inscrito, vai confirmar se tá seguindo a SGR Loja, se tá seguindo o Terraço Podcast. Então, deixa eu aproveitar e mandar SGR underline loja 1. SGR underline loja 1. Segue aí. @ o Terraço Podcast. Segue aí. E se inscreva no canal. O Terraco Podcast. Lá no YouTube. Tá bom? Vamos pra daí aí, rapidinho. A de Lava Seco, que é nosso parceiro também. Dá aquele grau no seu carro, no estofado do seu carro, da sua casa. A daí, obrigado, tá com a gente desde o início. @ A de Lava Seco, 984442933. E você, quer ser um parceiro como o Beto? Bom, Beto, tá aqui, filma o homem, MacGyver. O Beto, eu fiz contato com ele. Beto, estamos abrindo um podcast e tal, dá uma moral pra gente. Falou, Rodrigo, tô dentro. E aí, eu gostaria de um feedback seu pra ajudar a trazer mais colaboradores. Tá gostando de estar com a gente aqui? Tá legal? Trabalho sério, trabalho correto, repercussão muito boa, retorno bom. Obrigado. E a gente, é um trabalho sério. Quando a gente vê que é um trabalho sério, feito de forma correta, Rodrigo, nós devemos dar credibilidade, nós devemos acreditar. Eu tô desde o início e não vou parar, continuo. Queremos agradecer. Então, telefone pra você ser parceiro da gente. Joga lá, MacGyver. 989382630. Nós temos a tabelinha lá pra você, se não dá pra fazer o prêmio, faz o pacote simples. E aí vai com a gente aí. E você também dá foto, viu, MacGyver? Todo mundo falando, olha, tá aparecendo foto, então corre aí pra frente da TV, faz uma foto, vê aí o Beto, o MacGyver, e posta, manda pra gente que a gente vai estar colocando os episódios. MacGyver, fechamos, né? Esse primeiro bloco aqui. Pronto. Estávamos nós falando desse homem do colégio que ele formou e tal. Conheci um pouco da infância dele, conheci um pouco da adolescência dele. E aí, nós vamos para os empregos dele, né? Porque hoje o homem é outro nível, MacGyver. Como diz um amigo nosso, teve aqui, Edmilson. O homem tá em outro patamar. Você serve um cafezinho. MacGyver, você acredita? Tá caro, não, fizemos toda a recepção pro homem. Ele falou, não, eu passei ali no Baby Beef, já. Eu passei na lasca do boi, eu passei no Baby Beef, eu passei lá no carretão. O homem não é brincadeira. É, exatamente. Mas ele vai tomar do nosso cafezinho, que eu sei que ele não desfaz não, MacGyver, ele é fera. Esse homem, MacGyver, a gente fica brincando assim, mas atrás de morro tem morro, né? Todo mundo tem uma história, né, ô Beto? Verdade. E a história dele não foi fácil, não. E ele mais pra frente vai contar as coisas que... Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Amém, glória a Deus. Então, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas ele já foi carregador de verduras em feiras e supermercado. Foi o primeiro emprego ou o primeiro é vender picolé igual todo mundo? Conta pra gente. Não, primeiro emprego, a gente ia pra feiras, né? Pedia para senhoras, pra gente poder estar ali ajudando, carregar sacolas, né? E fazia uma graninha.
né, para levar para casa. Fui carregador do EPA, aí já com carrinho, né? Carrinho de supermercado, a gente oferecia também da mesma forma. E as pessoas ficavam ali comovidas. Que E, idade que é essa, Beto? caramba, isso aí com 12 anos, 13 anos, né? Olha, então você ainda estava estudando ainda, indo pro Estudando, colégio, já estava estudava. ajudando, e o dinheirinho era, Dinheirinho. ajudava a família lá ou era só para o próprio Não, consumo do Beto? ajudar a família. Ia na feira Da e família. vendia lá. Isso. Levava uma verdurinha pra casa. e Caramba, vai. dona Leonina ficou orgulhosa, mas o paizão, hein? Com certeza. E os irmãos estavam junto? Sempre, todo sempre, mundo? Sempre todo mundo junto, sempre unido. Mas todo mundo sempre batalhando, Correndo atrás. correndo atrás. Aí depois, Magaive, ele de carregador de verdura, office boy é uma profissão assim que a galera sempre, independente seja Aspron, seja Jovem Aprendiz, seja qualquer empresa, faz parte do nosso currículo, né? Principalmente os homens, né? O primeiro emprego é sempre de office boy, aí é Cezanne, né? Cezan, isso, Aspron e Cezan. Eu Ah, tá. trabalhei no Cezan. Então eu achava que era só Aspron que Não, era a mais Aspron e famosa. Cezan. É, Colégio Salesiano. Colégio Cezan, Salesiano. Centro Salesiano do Menor. Aí você foi lá. Fiz o curso no Cezan e fui direcionado para ser office boy na Caixa Econômica Federal. Uhum. Fiquei na Caixa de office boy, desempenhei um trabalho fantástico. Continuei estudando, entrei para o CEE de estagiário, continuando na Caixa. CCAA? Isso. Escola de inglês? CEE. Ah, não, outra. CEE. Ah, tá. Com estágio. Uhum. Depois fui Aí contratado. já era pra 16, 17, quase não. virando pra 18. O Cezan é menor. Não, aprendiz. É 18. Então é na 14, 18. Sim. Fiz o estágio, fiquei mais 2 anos. Então, ou seja, ali já fiquei até os 20. Já fiquei 6 anos. Então saiu do estágio e foi entregado à empresa. A empresa pegou. Saí do office boy, fui pro estágio. Saí do estágio, fui contratado para trabalhar no back-office, trabalhando com células, né? Back-off chamava a empresa? Isso. Não, back-office é onde recolhe os envelopes lá de fora, Ah, do sim. autoatendimento, para Aham. você Lá na caixa. processar isso. Dentro da caixa. Antigamente rasgava o envelope, conferia os depósitos, Ah, cheques. legal. Que nome Então, bacana. Trabalhei por... Aí, Magaive, eu achando que back-off era uma empresa. Não. É mole? É mole, Magaive. Por isso que é bom perguntar. O Cleitão falou, eu joguei no draft. Eu falei, é um time de basquete. Não, é a seleção e tal. Viu aí? Aposto que muita gente nem sabia que chamava isso. back-office. Você ficava conferindo. Isso. Porque se o cara colocou um envelope Isso. vazio lá com o nome, opa, aqui não, meu irmão. Isso. Ah, não, aqui tem dinheiro. Não, aqui não. Ah, opa, que legal, cara. E na época do cheque, né? Porque aí a gente fazia o processamento ali, se o envelope tivesse vazio, tava tudo filmando também, né? Então, não tinha erro. Hoje não, hoje você coloca o dinheiro na máquina, a máquina já conta, já te envia um comprovante, antes não. Antes era manual mesmo, Certo. conferência. Fiquei, trabalhei na Caixa por 10 anos. 10 anos, hein, 10 Beto? anos. Conta um pouquinho dessa experiência. Passou nesse setor, mas quais outros? Trabalhei no setor habitacional, trabalhei no autoatendimento, trabalhei no... Foi caixa? Tinha velocidade lá no, Não, no dedo? Caixa não. Ah, No caixa só da parte interna. tá. Tinha um caixa Uhum. na parte interna, mas De conferência. Isso, na externa não. Uhum. Trabalhei no setor habitacional, financiamento de imóveis, atendimento ao cliente. Tive bastante experiência, foi uma fase assim, muito boa na minha vida, de bastante aprendizado, sabe? Sensacional. Ô, MacGyver, joga aqui pra mim. Rapaz, a gente falou do paizão, falando da mãezona, dos irmãos, mas eu sei que você tem filhos. Quem são seus filhos? Minha filha é Emily Rocha. Emily Rocha, grande Emily. Emily tem um orgulho, né? Tem 25 anos, tá previsto casar agora em junho. Glória a Deus. É uma filha maravilhosa. Ô, Emily, beijo pra você, viu? Trabalha Beijão com a pra gente você. lá na SGR. Seu pai, ó, do coração, beijão, porque eu lembro que você passou pra mim o contato e tal, Sim. e eu sei que... É a nossa gente- gerente lá na loja, Pronto. braço direito, esquerdo. Pronto. E já desenvolve Pronto. o projeto, o trabalho. Vamos aproveitar pra gente alinhar isso tudo, casado também, com a dona Aline, é isso? Casado, fizemos 9 anos de casamento, de casado agora,
dia 30 Pronto, pra gente alinhar essa família toda, né? Pra gente minha sacar esposa, aqui. Esse homem é... Aline, bênção de Deus na minha vida. Amém, glória a Deus. E me apoia. E sou muito grato a Deus pela vida da Empreendedora Aline. também, vamos falar do negócio dela aqui, empreendedora também. Empreendedora. É, a loja dela, deixa a mulherada toda bonita. O espaço dela tá ali do lado. Deixa a da mulher, SR, eu acompanho de vez em quando assim. É, rapaz, o trem é porte dela transformação. loiro. Eu vejo lá, que bacana, cara, feliz. Ô MacGyver, como é que nós estamos de tempo aí? Dá pra nós... Nós temos? Porque, olha como é que passa, MacGyver. Como é que voou. Então, assim, vamos pro segundo bloco. Porque, na boa, MacGyver, eu ainda vou falar da história desse homem aqui na época de produção, porque ainda tem que guardar um pedacinho pro final, né? Pra gente falar mais da SGR Loja. Mas antes da gente falar dentro do bloco da SGR Loja, vamos relembrar o pessoal aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Quem tá assistindo o episódio, tá aqui uma Alexa, tá aqui um telefone e uma caneta. E aí, figurinha, o que quer dizer isso? Quer dizer que esses prêmios aqui serão sorteados. Então, é o seguinte, ó. Beto mostra um, eu mostro o outro. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui nessa câmera, o Beto depois ele mostra na dele. Primeiro eu aqui, ó. Uma Alexa pra você. Mas como que eu faço pra participar do sorteio? Primeiro, seguir a SGR Loja, SGR_Loja 1 no Instagram, seguir o Terraço Podcast e no YouTube seguir Terraço Podcast. É fácil colocar na pesquisa aí. E aí, no YouTube, se inscreve e deixa o seu comentário. Sou fulano de tal, tô participando pra ganhar os prêmios aí, né? Pode ser a Alexa, pode ser o telefone. Mas é primordial. Se você só se inscrever no canal e deixar de se inscrever nos Instagrams, aí você perde a oportunidade. Então, anota aí mais uma vez. Instagram, SGR_Loja 1. @ o Terraço Podcast. Agora é com ele, MacGyver. Ele faz a propaganda pra gente aí, ó. Aparelho fantástico, Realme C61. Vocês vão estar concorrendo a esse aparelho aqui também, pessoal. Tem que fazer o quê? Você vai participar, você vai ser um seguidor do Terraço Podcast, do YouTube? Isso. YouTube Terraço Podcast e ser um seguidor da SGR, que é SGR_Loja 1. Pra ele decorar, o nosso Instagram é o @ o Terraço Podcast. Ok. O nosso YouTube é Terraco Podcast. Mas pode jogar Terraço lá que vai aparecer. Então, vamos fazer o sorteio lá na SGR Loja. Topa? Bora. Tá fechado. Fechadaço. Então a gente vai alinhar tudo. As pessoas... Isso. O importante é você participar. Se você ganhar, pode ter certeza que a gente vai entrar em contato. Você vai lá buscar, vai ser filmado, vai aparecer na internet. Vou fazer uma chamadinha aqui depois do nosso programa com o Beto. Vai estar lá no Instagram da SGR, vai estar no meu Instagram, vai estar no do Flaviano, vai estar no Terraço. E é só alegria. E agora nós vamos pro Blake Knight. Hein? Eu vou fazer a minha parte e quando chegar dele, eu vou deixar pra ele, tá, MacGyver? Hoje vamos explorar o homem, porque a saudade é grande, o homem não é brincadeira. Ele não é igual você não, MacGyver. Ele é outro nível, tá? Você viu, o MacGyver hoje acha uma altura aí, tá? Acham que é só seu cabelo aí, que você vai lá no Clemente, o cara, né, passa aquele produto espetacular. Não, bicho, esse aí é outro nível, MacGyver. Aqui, ó o peitoral do homem. Então vamos, MacGyver, segundo bloco, ó, escuta. DJ Marcinho Mendonça, contrate para sua festa, mais de 20 anos fazendo o seu evento, 980136941, contrata lá o Marcinho, segue no Instagram, @MarcinhoMendoncaB. Ô MacGyver, o homem tava aí hoje, né? Se ele vem mais cedo nesse terraço aí, ele vai fazer foto lá no terraço. Você imagina se a boutique manda? Ele gosta de picanha também, viu, MacGyver? Não é brincadeira não, também gosta de comida da roça. Lá na Boutique da Carne é carne de primeira qualidade, qualificada, selecionada pra você. Na Boutique da Carne você encontra um delicioso pão de alho, um atendimento de primeira, o carro-chefe lá é a picanha, o telefone é o 995024247. O MacGyver é apaixonado lá com a turma da Boutique da Carne. @Boutique da Carne, Boi na Brasa, o número é 982, na Avenida Jequitinhonha, aqui no nosso querido Veracruz. Pronto, e agora? Ô MacGyver, fiquei sabendo como me veio. Falei, Diguinho, joga aqui na câmera aqui, MacGyver. Eu falei assim, Diguinho, né? Ô Diguinho, vai um grande amigo do pai lá, dá essa moral pro pai, manda um lanche pra fera lá, ó. @Digos Batata e Frango. Já tá bem pontuado lá no iFood Santa Luzia. E, ô Diguinho, o homem vai comer e nós vamos saber se ele vai gostar, viu, Diguinho? Vamos saber se ele vai aprovar. Então você pode seguir
a Digos Batata e Frango no Digos_Delivery. O telefone é o 98342-2589. Deixa eu aproveitar, Magai, joga aqui que eu prometi mandar um abraço pra turma lá. Então eu quero mandar um abraço pra todos lá da Digos, a equipe de apoio, né? Na motoca, o Felipe. O apoio é da Jade, Jasmine e Pamela. Coordenando, no rádio a gente fala as carrapetas, a mesa de áudio, né? Lá na cozinha, quem coordena é a dona Eva Bedim. Sob o comando do jovem garoto lindo, bonito, igual o pai. Pula essa parte igual o pai, né? Do Rodriguinho. Enchei os olhos. Pra que serve esse olho, Magalha? Bonito, fala. Olho mágico. Olho mágico. Olho bonito em gente feia só serve pra olho mágico. É igual na porta. A gente nem vai lá ver. Mas queria mandar um abraço pro Rodrigo, meu filho. Parabéns. E que Deus prospere cada vez mais seu empreendimento. Por isso que é Digos, porque é Diguinho, né? Fechamos, Magalha? Tem mais. Vamos olhar aqui. Tem mais aqui. Deve ter mais um aqui pra gente contar esse caso aqui rapidinho pro Beto. Aí não é comigo, não. É com ele. Joga nele aí, ué. Ó, GF Rações, GF Agro Rações, tudo para o seu animal de pequeno, grande e médio porte. Inclusive eu fui lá no ano da GF Agro Rações. O telefone é o 97571-2894, @agro_rações GF. E você pode ser nosso parceiro aqui. No próximo bloco a gente coloca o homem, tá? O bloco é o dele. É o dele. Primeiro, É o homem, é o homem. arrebentar. Beleza. Então, meu filho chama Rodrigo também, igual eu, né? Sim. O nome completo, só tem o Júnior no final. E eu ficava com muito receio do pessoal ficar chamando ele de Rodrigo. Falei, pô. Digo. Aí eu falei, Júnior, né? Eu ficava com receio de chamar Júnior, porque ele chama Rodrigo, não chama Júnior. Aí eu comecei a botar a pilha pra todo mundo chamar ele de Diguinho. E aí, graças a Deus, pegou, né? Porque você imagina qual que é o. Ô Júnior, Juninho, Juninho, mas ele chama Rodrigo. Então aí ficou Diguinho, tá tudo certo. Ô Beto, agora eu quero. Nossa, tanta coisa que assim. Vamos falar de como surgiu o Beto na noite, na produção, porque depois a gente vai voltar pra aquela fase que você falou, Rodrigo, eu queria muito contar, porque as pessoas precisam de saber que vai ser uma motivação do que aconteceu comigo, uma história de superação que foi, né, tá num momento ruim e se reerguer de novo como empreendedor. Essa parte nós vamos falar no último bloco, bastante disso, mas essa parte desse bloco agora, cara, envolve a nossa história. Como que eu te conheci e como Deus foi bom em conhecer uma pessoa boa. E eu tô lembrando aqui agora, da última vez que eu te vi, a rádio era lá na Rádio Gabalha, padaria do Japão, do Japa. Lá em Santa Maria, né? Caramba, eu não esqueço. Beto, eu não esqueço, sabe por quê? Meu pai fala que você não precisa estar com a pessoa todos os dias, ver a pessoa todos os dias. Porque é amigo, amizade mesmo. E eu não sou esse cara de ficar mandando mensagem, pedindo as coisas, nada disso. Você pode ser o cara mais rico do mundo, pode ser o mais pobre do mundo. Amizade é aquela que quando precisar, e eu tenho certeza, que se um dia eu precisar bater o gancho aberto, o meu pneu furou aqui, mano, e eu tô num lugar aqui que não tem nada, não tem ninguém, o telefone não pega na minha casa de ninguém, o que você pode me ajudar? Se você não puder ir lá, eu tenho certeza que alguma coisa você falar por mim, a recíproca é verdadeira, se você me ligar, e o que figurinha puder fazer que tá no alcance. Então a amizade é isso. Igual a do Cleiton, sempre, Cleiton, te amo, meu irmão, um beijo pra você, não sei por que você não quer mais falar comigo, você tá tão na correria, né, eu chamei de dinheiro, fala dinheiro. Então, Cleiton Carneiro, época boa. Então, eu lembro que a gente se conheceu, eu fazia o programa na Rádio Favela FM, Nosso Pagode, uma grande oportunidade que o Cleiton deu pra minha vida, e eu sou grato porque o Figurinha nasceu dali, né? Aí eu achava que não ia dar certo e deu super certo, fiz grandes amizades, né? Tem pessoas que eu tenho gratidão eterna mesmo, de verdade. Nossa, se tá aqui, o programa não é pra mim, mas, enfim. Aí, um grande cantor que tá lá em Portugal hoje, um grande abraço pra ele, que é Valtinho Jota. As pessoas precisam saber, porque, por exemplo, os compositores das grandes músicas, ninguém conhece. É verdade. O Delcio sim que tinha banda, mas Picolé, vou tentar lembrar aqui mais uns dois, o Marci Luz, Valtinho Jota. Mas quem é Valtinho Jota? Compositor de músicas do Pichote, Sorriso Maroto, N artistas, Jorge Vecilo, N artistas famosos, o Valtinho Jota, compositor dessas músicas. A sua carreira deslanchou lá em Portugal, mas aqui não virou tanto assim, né? Mas foi um grande cantor no Sampa Crio. Você lembra do Sampa Crio? Lembro. Então, aí Cleiton Carneiro e Beto Black Samba trazem Valtinho Jota pra fazer um show na Cocobongo. É época boa. Nós falamos muito aqui com o Edmilson Cândido, popular Ed do Sax. O cenário mais bacana do pagode foi essa época nossa. Que tinha os Neguinhos, Delirou, SOS. Te Querer, pra mim, era a banda que eu achei que, na verdade, com aquela música, se for amor, tudo, ia ganhar o Brasil, mas coisas de Deus.
E aí nós estávamos na Cocobongo, eu fazendo minha primeira locução para apresentar o Valtinho J. Né? Eu lembro que na época eu estava concorrendo com a Esta FM, estava muito bem, graças a Deus. Era o Pega Leve à noite, nosso pagode de dia. Aí o Cleiton falou, ó, vai estar o Beto lá, você vai conhecer meu parceiro, meu amigo, meu sócio, aquela coisa toda. Fomos nós pra Cocobongo. Só que nesse dia tinha o Arraial de Belô, de graça, praça de estação bombando, tadinho do Valtinho. Chegamos lá, podia jogar futebol lá dentro da Cocobongo. Meu Deus, aquela casa enorme, vazia. E aí, eu não esqueço da cena, tava lá o Anderson, que era o dono da casa. E a Cocobongo sempre lotava, né? Tinha aquela coisa, as 100 primeiras mulheres com drink, aquela coisa toda que sempre fazia. E você lá, cara, na maior serenidade. Aí, ó, figurinha aí, tal, papá. E dali pra frente, cara, aí você foi na Rádio Favela. Aí você levou sua banda que a gente vai falar aqui. E, cara, como que o Beto, o Revelso, depois que saiu de caixa, depois que fez N coisas, foi cair na noite, cara. Produtor, tem uma banda. Cara, é uma história... Vamos muito, pincelar, muito... porque é coisa linda. Vamos. Eu saí da caixa e entrei em uma fase muito boa, que foi a pirataria. Eu comecei a reprodução de DVDs. Naquela época DVD era sucesso. DVD era sucesso, cara. Nós lançamos Vitor e Léo, DVD de Eduardo Costa, Boca Louca, que o vocalista tirava a blusa e tocava o pandeiro. Renatinho, falecido Renatinho. E foi uma época muito boa. Eu consegui controlar. Uhum. Comecei essa reprodução e vender no atacado também esses DVDs. Só de ser no mercado fonográfico, né? Isso. Já tava no caminho ali. E aí, eu fui sair na noite, fui no Terra de Minas, e encontrei o Denis. E aí o Black Samba tava no palco. E ali já tinha tomado acho que uma ou duas. Sei. E dei um toque pra ele, ó, no final, vamos trocar uma ideia. Beleza, como a gente já tinha aquela afinidade no Morro das Pedras, aquela coisa toda. Coisa de empreendedor. Coisa de empreendedor. Chamei o Denis ao final do show e como estão as coisas? Quem tá ajudando vocês? Falou, cara, a gente não tem ninguém ajudando a gente. Olhar visionário. Mas como assim? Ninguém? Ele falou, tem um rapaz que ajuda a gente a vender shows, que era o Cleito. Uhum. Falei, então vamos marcar uma conversa com o Cleito, até pra eu poder entender como que era Uhum. a real situação. De repente eu consigo estar fazendo algo pra estar ajudando vocês. Beleza. O Denis já me liga na segunda, a gente já começa a alinhar as coisas. Falei, cara, eu vou dar uma força pra esses caras. Por quê? Porque eu tinha condições e achei um nível musical muito interessante. E tava próximo do que você fazia, que era música, né? Querendo ou não, você não entender da música, mas tá no mercado fonográfico de reproduzir Isso. DVDs de vários artistas, aí você começou a linkar as coisas. Isso. E aí, o que nós fizemos? Fomos na Serenata e já compramos bateria, cavaquinho, pandeiro, tantã, surdo. Precisamos dar uma cara. Compramos instrumentos para a banda. Falei, então agora vamos... Segundo passo. Vamos mexer no visual. Aí já fomos atrás de roupa. Terceiro passo, vamos tirar uma foto. Foto de trabalho. E o quarto passo seria a gravação de uma música. E aí, o Denis já tinha a música. Contratamos o... Caramba, lembra um pedacinho aí. Nossa. Caramba. Tocava na Rádio Favela. O dia amanheceu, o amor está no ar. Mas tem um pedaço da música que fala da menina, o cara dormindo. Não, tal. essa aí foi a que estourou, que Caramba, foi pro programa. Essa Primeira que nós gravamos. Sim, essa eu lembro. Que Foi foi a primeira que colocou lá. Foi a primeira Mas que tocava essa que estourou, romântica,
Caramba. Essa aí é Nada Me Aborrece, né? Nada me... É, Nada me... Caramba, bom. E aí contratamos o Alex, os Eguinhos, Uhum. pra poder fazer a produção da música. E aí juntava a equipe dele, Uhum. Douglas, batera e tal. Cara, começamos. Quando você faz um trabalho mais profissional, tende as coisas a melhorar. Cachê de 250 vai pra 300, né? Pra dividir pra aquele tanto de nego, meu Deus do céu. Ah. E como a gente fazia em média ali de 3, 5, aí eu falei assim, vou comprar uma Kombi. Aí já compramos a Kombi para poder economizar no transporte. Uhum. E aí eu fui, cara, gostando daquilo, e vendo que estava tendo repercussão, estava tendo aceitação. E o bom falar que quando você conheceu o Cleito, já existiam os Neguinhos, que era a banda, né? Neguinhos de Cristal, virou Neguinhos. E para as pessoas entenderem, a referência de banda grande, né? Entre aspas, a nível de virar. Por exemplo, São Paulo tinha, vamos lá, Pichote, Belo, Sorriso, fulano, ciclano. Minas nunca teve, assim, aquela super banda que estourou a nível do Brasil naquela época. Uhum. Mas tinha as bandas que lotavam, principalmente a casa do Delcio, que era ali, Armazém 841. Então, assim... Você pegou uma banda, que a gente fala que era do segundo patamar, igual depois cá entre nós entrou nessa linha, pra abrir um show de Neguinhos, pra abrir um show Delirou. E depois o negócio, o trabalho foi tão espetacular e abençoado, que depois virou, ela passou pro mesmo patamar dos caras e outras bandas vieram pra abrir o show. Mas vamos seguir aí. Aí deu cara, deu vida, e sabe uma coisa assim que... Tá me inventando a memória aqui, cara, que eu... Nossa, muita memória boa. Mas você viveu coisas, assim, inenarráveis. Vou dar exemplo aqui. Teve a primeira música. Eu também, a primeira música que eu... Pra quem não sabe, tá eu e o Beto aqui. E ele me ajudou muito também quando eu... Porque a gente faz algumas loucuras, né? No meu caso, eu não fui atrás de ninguém. Foi o contrário. Um menino foi atrás de mim, bateu a pé, foi lá e pediu minha ajuda no meu sonho, realiza meu sonho e eu não consigo falar não, né? É muito difícil e acabei entrando naquele momento e montando uma banda também chamada Cá Entre Nós, gravou 3 músicas, quase que os mesmos passos do Black Samba, mas eu não cheguei ao ápice, né? Que se eu continuasse, talvez, se a gente continuasse até hoje com a internet e tudo, talvez estouraria o Brasil inteiro, porque o trabalho é muito bom. Uhum. Mas o ambiente banda, queria que você explicasse, mas o ambiente banda é um ambiente família. É muita briga, muita confusão, é muita vaidade. Você deve ter passado também o cantor dar um cano no I, o músico no I, você arrumar outro. Milhares de problemas que aconteciam naquela época. Mas 2 coisas que me marcou, eu não era da sua banda, mas me marcou demais, e eu vi a união. Primeiro foi a morte do pandeirista, que eu não vou lembrar o nome aqui agora. Ribamar. Cara, aqui, tô até arrupiando. Ribamar foi um acontecimento assim que marcou. Uhum. Se você quiser comentar um pouquinho. Ribamar morreu num latrocínio ali na Santa Terezinha. Uhum. Ele trabalhava no Lava Jato. Eles entraram para roubar a moto que ele estava lavando. E ele reagiu, né? Ele conseguiu tomar a arma de um adolescente. Só que ele não estava sozinho. Tinha outra pessoa. Sempre assim, um comparsa. Um comparsa do lado de fora que atirou no Ribamar e matou o Ribamar, tiro fatal. Pronto, foi um primeiro momento difícil, assim, que eu na época eu tava começando, engatinhando ainda com essa coisa de pagode. Depois, eu lembro que a Paula era a produtora da banda. Paula Birola, algo desse tipo, uma loura. Isso. Cara, outro dia, o HD que é bom demais, uma coisa que Deus me deu é memória boa. Eu lembro que a Paula era a produtora Paula também nessa Birola. época. E a gente, depois Brisa Ramos, que era uma modelo, também ficou ali, né, fazendo fotos, andando perto da banda e era uma coisa muito bacana. E depois, cara, um menino muito legal, muito gente boa, fazia free com todo mundo. Depois ele morava ali no Santa Maria mesmo, foi atrás de mim lá, tava passando um momento difícil, que é o Derem Batera. Derem também era o batera oficial do Black Samba, mas tava sempre depois que a coisa foi esfriando, fazendo freela com todo mundo. O Derem, acho que foi esse problema de saúde, né? Derem, problema de saúde, também mexeu com muita coisa errada. Magrinho. Aí a saúde já não ajudava, né? Bacana. Passamos esses momentos difíceis e aí a primeira música tocando na Rádio Favela.
E o Denis é muito diferente, né? Pra quem não conhece. Os pagodeiros aqui vão estar totalmente inteirados nesse bloco aqui, sabendo o que tá acontecendo. Mas pra quem não conhece, o Black Samba é uma banda que ganhou um concurso chamado CNP. Concurso Nacional de Pagode a nível nacional, que foi transmitido pelo SBT. Tinha jurado Pelé Problema, Caete foi jurada também e tal. Mas assim, foi um divisor de águas pra mim, Rodrigo, que tava acompanhando ali como locutor de rádio, tava no cenário. E pra quem não sabe, é um gasto tremendo, banda, e naquela época tinha banda pra show, né, levava teclado, contrabaixo, contratava fila, e tinha o reduzidinho, que depois fazia, samba de mesa. E você tava em todos, cara, eu ficava impressionado, você ia em praticamente todos. E o Denis, ele tinha uma característica diferente dos outros cantores, por ter um gravão na voz, pela forma dele cantar. E aí deu um start de fazer Nada Me Aborrece, que seria pra entrar no CNP. Explica um pouco aí, a primeira música, agora eu lembrei dela, mas a música que realmente trouxe o Black Samba pro cenário de sair de uma banda mediana pra banda principal também, junto com Delirou, Neguinhos, Tiquerê, SOS, foi depois de Nada Me Aborrece. Conta aí, porque Nada Me Aborrece eu acho que já foi produzido em outro lugar. Isso. Porque eu também tive, as três foi aqui, foi ali na Volts com o Alex, dos Neguinhos, mas naquela época era uma febre de Rosil Glória, era uma febre de prateado, todo mundo queria ir pro Rio de Janeiro, e o trem era caro, que era uma loucura. Quando me passaram o orçamento, eu falei, isso não dá pra mim, isso é loucura. Mas você, abençoado, iluminado, conta um pouquinho aí. Então, o projeto Nada Me Aborrece, o Rosil enviou as letras pra gente tá escolhendo, né? Eu lembro que na mesma época enviou também pro Sementes do Samba. E nós inclinamos para Nada Me Aborrece. Financeiramente falando, isso a gente pode falar, hoje, nos dias de hoje, seria em média de 30 mil. Sim. Para você comprar essa música e sair daqui para ir lá pro Rio de Janeiro produzir essa música. Com toda a produção deles, mixagem, masterização. Então, para as bandas iniciantes aqui, isso era um sonho, né, Rodrigo? Então, todo mundo queria ir. Era um sonho. E nós fizemos e fomos. Detalhe, levava só o vocalista. Só vocalista. Ele cantava, todos os músicos profissionais do estúdio tocavam, e depois tinha que chegar aqui. Da banda do Belo, só pica. Exato. E na hora de tirar, e coitados dos daqui, que na hora que a música vinha pronta, todo mundo tinha que tirar a música pra ficar idêntica o que rolou. Eu lembro que tudo pode acontecer, foi assim. Eu lembro que a banda que realmente, vou falar a verdade, as que realmente, na maioria das vezes, iam e gravavam, os Neguinhos, SOS Brasil, Delirou, com uma qualidade musical assim, absurda. Os Neguinhos, então, vinha um artista grande, a banda cozinha, eram os Neguinhos sempre. Mas era um outro patamar. E aí você foi lá, falou, vou fazer essa loucura também, né? Vamos fazer essa loucura, vamos acreditar, vamos apostar, e fomos, cara. E não é que o trem deu certo, a música pegou, chicletinho. Pegou demais. E começamos essa música começou a tocar no Pega Leve. Além de tocar no nosso Extra pagode. Pega Leve, Júnior. Tocou, aceitação bacana, um áudio bacana. E aí tivemos as portas abertas para participar do CNP aqui em BH. Seletiva. Para fazer a seletiva das bandas mineiras. Foi no Bar Brasil. Você lembra? Você participou? Não, porque a emissora que tava por trás dessas coisas era extra, era todo mundo. Mas eu acompanhei todo o bastidor de tudo, né? Não estava lá no dia, na presença. Foi assim, levar um fã-clube, camiseta. Caramba, que fã-clube, hein? Cara. Então, a gente... Inclusive a Paula veio do fã-clube, né? A Paula não. A produtora. Ela já era produtora de outra banda. E veio pra sua. Porque naquela época era normal, era Margarete, do Delirou, Valéria dos Neguinhos, Paula do Black Samba, e no Tiqueré era o próprio Vaguinho, né? Que eu não sei se tinha outra pessoa, mas o Vaguinho tava em todas. Isso. Então, seletivo Bar Brasil. Monstros. Cara, vamos participar. Vamos participar. Uhum. SOS Brasil.
Te Querer, Os Neguinhos, Delirou, Na Real. Falei, cara, Na Real, são Cassinho. cinco, são 5. Aham. A probabilidade muito, muito pequena, porque a musicalidade Dos os caras caras. estavam muito acima. sim. E nós fomos com toda a humildade e percebi que logo quando os meninos começaram a tocar, o Quiquinha de Paula, ele... Irmão do Netinho irmão de do Netinho Paula. de Paula, ele... Nós percebemos que ele gostou um pouco da musicalidade da banda, do carisma, da humildade. E isso também, de alguma forma, nos ajudou. E aí, Black Samba foi uma das bandas que classificadas, né, para participar do... E deixa eu te falar um negócio, eu lembro que eu assisti. O Delirou teve um reforço do Tarso Santa Fé, que é o Tarso. pancada. Então, assim, já tinha o Serginho, Pancada. que era o Belo Mineiro, né? Que eu não concordo com isso, a voz do Serginho é do Serginho, mas todo mundo falava que era o Belo Mineiro. Serginho Delirou Peixe hoje. Serginho Peixe. Serginho Peixe hoje. Fantástico. Ô Beto, assim, eu não deixo de acompanhar, né? A gente tem outra coisa de vida, mas a gente não deixa de acompanhar. Então, ali você tinha Thiago Fersan, com Fernanda Fernandes, que outro dia encontrei com ela, sensacional. Você tinha ali Fumaça, uma experiência única, já rodado, já descolado. Você tinha ali, no Delirou, era o Serginho, mas também tinha os vocais do jogo. Me Isso. ajuda aí. Não, na real, Paulinho, Na real. monstro. Não, SOS Brasil. SOS Brasil. Paulinho De Moura. É isso. Monstro, canta Monstro. muito. Tá com um projeto agora, Paulinho, tipo tardezinha, assim, muito Isso. legal. Então, assim, E o SOS Cassinho. isso, SOS Cassinho. Na real, Na Real Cassinho, na Real Cassinho. Tanta Quando informação. todo mundo foi, isso eu tô falando só de Minas, Uhum. mas quando chegou lá, tinha banda de São Paulo e Goiás, a que o Black Samba participou pra ir pra final, foi uma pancada que deixou em dúvida todo mundo. Eu lembro, cara, eu assistindo, eu torcendo mesmo, falando, cara, o Beto merece demais. Porque o prêmio era uma van. Isso. E a Bonita, gravação preta, de um linda, CD, maravilhosa, espetacular, que rodou com a banda um tempo e depois, eu quero até confirmar essa história se é verdade. Mas aí, conta aí o CNP. Cara, no CNP, quando chegou em São fomos Paulo. pra São Paulo. Aí outro nível. Já tivemos que investir em roupas, Postura, né, de artista. posturas, SBT, camarim. Porra, cara, nós estamos na Conheceu fita. o Netinho de Paula, sensação da época. Vários artistas, né? Porque Sempre tinha a na- rotatividade no era juro. muito grande de artistas de renome. Cara, eu lembro como se fosse hoje, aquele estúdio frio. E a gente só entrava pra participar. Cara, Black Samba no palco. Começou a música. Ribamar conseguiu fazer uma virada no surto que ele nunca tinha feito na vida dele. Levamos Adão do pandeiro pra poder somar com a gente um pouco, agregar um pouco. Pra encher, né, a música, Isso. pra encher a melodia. Cara, um verde, 2 verdes, 3 verdes, Pelé Problema, Prateado, Gleice. Prateado. Prateado. Você sabe o tamanho da responsabilidade, né? Um dos maiores, pra mim, o maior produtor musical. Maior. Tava lá, É. maior. 4 verdes e o Pelé Problema segurou até pro final. E ele sempre dava vermelho E- pra galera, e isso. criticava e Quando terminou a última nota da música, verde. ele apertou o verde. E aí o Netinho olhou, não acreditou, já soltou aleluia, e aleluia, aleluia. E eu sendo aquele bastidor, mano, backstage ali. Caraca, cara, assim, acho que parece que uma banda só tinha tirado 5 verdes. Uhum. Então, assim, pra gente foi um sonho, né? A gente ser Pezinho na final. classificar. Teve, né, semi, mas foi muito lindo, muito maravilhoso. Foi lindo, a cara. galera chorando, Lembrança boa, né? Denis chorando, Neguinho, cara, que loucura, mas é Deus. Deus também esteve conosco ali, nos ajudou, nos Sempre. abençoou, né? Toda hora. Cara, o programa não passava, né? Não era gravado. Uhum. E aí voltamos para BH com a classificação, e já começou
né, os bastidores, a galera comentar, Black Samba passou. E no dia que foi o ar aqui... Exatamente. Porque Tiquerê tinha ido, Uhum. acho que tomou 2 vermelhos, pô, vocês estão com muita perna, pá, e o Pelé Problema, falava só crítica. direto, só. E aí também foi delirou. Não, os de Minas não classificando, vocês foram ficando... E aí nós fomos e deu tudo certo, cara, graças a Deus. E o dia de passar o programa aqui era... Não, eu lembro que foi um movimento. Era um auê. Caramba, Morro das Pedras parou pra assistir. E isso, a gente tinha o quê? Orkut, não tinha não essa era rede social potente que a gente tem hoje, mas né? que fã-clube, viu? Todo mundo com camisa, eu lembro da camisa, como é que era. E aí, cara, quando ganhou a final, que você ganhou aquela van, andou com ela um tempo e as pessoas falam pra mim, não sei se é verdade, tá aqui ser presente pra falar, que quando aquela van foi vendida, você dividiu em partes pra todo mundo. Isso é verdade? Procede? Como é que foi? Então, a fonte também, como eu inclinei pra banda, nós tivemos muitas eles ofereceram pra gente, eles prometeram muitas coisas, né, Rodrigo? Empresário do Exalta, gravação de DVD, e eu larguei o meu emprego que eu tinha, eu larguei a minha renda para investir na banda. Sim. Entendeu? E aí eu já não tinha mais esse poder, esse capital para poder injetar. Aí você teve que lançar na van. Isso, mas a van foi até um tempo depois que nós seguramos ela bastante tempo. Sim, eu lembro. E aí nós ganhamos o programa e o programa não ficou muito tempo no ar. E outras coisas não foram cumpridas, não teve a E gravação. outras coisas, eu entendi. Sei como é que foi. Até pra gente buscar a van foi uma luta, aí a gravação do CD teve, mas com a escolha deles, teve música mais gasto deles. do próprio bolso. É bom Então, você esclarecer isso pra gente saber sim, que... bastidores, né? Às vezes ninguém sabe. Exatamente. Mas, pra não fugir do assunto da van, realmente, a van foi vendida, não foi dividida em partes iguais, porque a gente tinha a hierarquia ali, Sim. né? A frente, a tudo, frente, eu sei como é que é. quem tem o percentual maior, isso era já era negociado, Sim. tudo certo. Então, o Denis tinha a parte, eu tinha a minha parte, Jonathan, o Alisson, Rodrigo, cada um pegou sua fatia. E depois as despesas que ficaram, a van cobriu. Pronto, fechou. Aqui, eu queria mais, Magabe, mas agora a gente tem que falar da vida dele. Nós vamos pro nosso terceiro bloco aqui. Mas eu de público aqui, Magabe, joga aqui pra mim. Não, a história não é minha, mas eu quero agradecer de público. Quando eu comecei a mexer com banda também, cá entre nós, esse rapaz que tá aí, ó, esse homem que ganha muitos galardão com Deus, falou, figurinha, tem que investir. E eu falei, Beto, não tem jeito. Não, então você vai vir aqui e é por minha conta um ensaio fotográfico pra galera do Cá Entre Nós. E isso, assim, pra mim, Rodrigo já vivia rádio, era muito normal, mas pra pessoa que tá ali na banda e fazer um ensaio fotográfico, o cara do pandeiro com o pandeiro na mão, cara, assim, foi o maior presente do mundo que você pôde dar, proporcionar pra Fabiana, pro Léo, pro Leandro, pra quem teve lá o Dinei, o Fábio, foi o Daltinho, uma coisa maravilhosa. Então, te agradecer de público, eu já agradeci no dia, mas as pessoas precisam saber, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas sim, a glória, ninguém pode tomar a nossa glória. E eu quero agradecer em nome dos meninos, né, que hoje não existe mais a banda, mas tenho contato com todos eles e tal. E esse cara, assim, eles nem acreditaram. Fredericos, que fez o ensaio. Você foi o que me proporcionou isso. Show. Agora, MacGyver, eu tinha então os 2 programas, mas fazer o quê? Nós vamos pro último bloco, porque na volta ele vai falar da experiência que ele teve como empreendedor, da queda a volta, graças a Deus. E vamos falar mais um pouco da SGR Loja. O que o homem tá fazendo, MacGyver? Vamos pra cair na noite de novo, não, MacGyver. Noite nunca mais. Vamos abrir com ele? Fala um pouco da SGR Loja aí, vou largar o texto pra lá. Fala o que você quiser da sua loja aí, que é a primeira aqui do nosso terceiro bloco. Bora lá, pessoal. A SGR Loja, ela está ali próxima ao centro de BH. Joga no nome, MacGyver. Lá você encontra produtos da Xiaomi, Realme, Apple e Amazon. Pessoal, todos os produtos originais, novos, com garantia, certo? E a gente também revende no atacado. Você que precisa comprar produtos para revender na sua loja,
no seu estabelecimento, você pode vir conversar com a gente, pega a nossa lista de transmissão, pega o nosso contato e a gente vai te mandar os valores, as listas diariamente. Então, se você quer ser um revendedor, chama a gente. Pronto. Então é isso aí. SR Loja é o seu distribuidor oficial em Belo Horizonte. Empório MacGyver, tá no esquema? Empório da Vovó Cula, o verdadeiro sabor da roça. Roça o homem gosta, não vai dar tempo de falar, mas o homem gosta de roça, viu? Onde você encontra frango caipira, pernil traseiro, feijoada, delicioso lombo, linguiça caseira e muito mais lá na Vovó Cula. O telefone é o 999370691, Rua Juramento 530, aqui no nosso Alto do Veracruz. Ariane Perfumes importado, o homem tá cheiroso, que é uma beleza. Deve ser importado, MacGyver. Lá, com certeza, lá só usa importado, MacGyver. 992418553, @ariane.moreira.984 é o Instagram. Agora, MacGyver, achou alguém à sua altura, porque o seu cabelo era o que mais brilhava aqui, porque o Clemente Cabeleireiro, barbearia unissex, deixou você linda lá. Olha lá na tela, o MacGyver lá, passando aqueles produtos, fazendo todo aquele imbróglio. Aí é na Desembargador Braulio que fica o Clemente, 1116 no Alto Veracruz. Beleza? Pulamos alguém? Não, tudo certinho? Fechou, né? Então liga pra gente, 989382630. Vamos falar rapidinho aqui, ó. Ô Beto, agora vamos trocar. Você fica com essa, joga em mim aqui, MacGyver. Ó, tá vendo esse celular aqui, o C61? É Xiaomi? Realme. Você pode ganhar? Pode. Pode ser seu. Basta você participar do sorteio, você que assistir esse episódio. O que eu preciso fazer? 3 regrinhas obrigatórias. Seguir o nosso @oterraçopodcast, @SGR_loja1 e no YouTube, principalmente lá você vai se inscrever e vai deixar lá o comentário. Olá, eu me chamo fulano, estou concorrendo aos prêmios desse episódio. Pode ser bem básico assim. Olá, meu nome é fulano de tal e estou concorrendo aos prêmios desse episódio. Os prêmios são o celular, Alexa e uma caneta pra você, beleza? Agora é com o Beto aí, Beto. Show de bola. Você Qual que é o nosso Instagram? Deixa eu ver se você decorou. Terraco Podcast. Não, o Terraço Podcast. O Instagram. O YouTube você falou certo. O YouTube é Terraco Podcast. Terraco Podcast. E o da loja pra seguir o Instagram? SGR_loja1. E fala um pouquinho dessa Alexa rapidinho aí. Assistente de voz Alexa geração 5. Produto fantástico. É um dos produtos mais vendidos hoje na SGR, tá? Então, Alexa, conte-me uma piada. Alexa, qual o valor do dólar? Não, isso aqui é fantástico. Tá na boca da galera. Sensacional. Agora, meu irmão, é a hora de você... Já falamos bastante da SGR, mas vamos falar o tanto que você quiser. Mas contar essa história, como que é ser empreendedor nesse país e como que aconteceu. Você falou, Rodrigo, as pessoas precisam saber, porque todo mundo acha que é muito fácil, Beto. E eu falo pelo meu menino aqui, por ser um jovem empreendedor, galera da Digos, obrigado, viu, pelo lanche. Vamos abrir o lanche aqui? Podemos, Magai? Vai abrir? Pode. Pô, vamos abrir o lanche. Abre aí, Beto, o lanche aí. Bora. Abre aí o lanche pra galera. Ô, MacGyver, saída de trás, vem cá. Porque a galera tem que saber. Ô, gente, o MacGyver, isso não é brincadeira, não. Pode colocar aí, tira aí pra galera. Que maravilha. A turma da Digos mandou pra gente aqui, ó. Vem cá, MacGyver. Faço questão de você provar, porque você foi o que mais cobrou esse lanche. O MacGyver falou, esse pessoal da Digos é só conversa. Esse pessoal da Digos é só conversa, eles não mandam nada. Então tá aqui o lanche da Digos. Isso aqui é uma isca de frango. Isso aqui é uma asinha empanada. Entendeu? Ó, me joga e coloca na cruz, ó. Aqui, ó, vamos experimentar aqui. Eu vou pegar um aqui. Ô, Beto, pega. Eu sei que você escovou o dente, mas tem escova de dente ali pra ficar tranquilo. A gente arruma uma nova aí se precisar. Vamos experimentar aqui pra ver. Ao vivo e a cores. E aí? Cheirinho bom. Maravilhoso. Rodriguinho, nota 10, Eu vou aí, Show de bola, tá? Digo. Tá Parabéns, aprovado? meu amigo. Digos. Pronto. Ô, Beto, eu vou continuar deliciando aqui, mas assim, conta a sua história, essa experiência pra servir pros empreendedores, que a vida não é só flores, né? E tem uma música que fala, né? Que pena que a primavera não é feita só de flores, nem a vida só de amores. Eu amo essa música, cara. É fundo de quintal, paixões antigas. Outro dia eu tava escutando, achei o máximo. Fica à vontade, irmão. Fazer um resumo aqui, Rodrigo. Mas esse vai demorar mais um pouquinho, porque merece. Esse podcast merece. Manda. Tive aquela fase, né? De estar na noite. Ter experiência. O que a noite oferece.
mulherada, coisas erradas. E eu tive um acidente grave. Eu não lembro o ano certo, creio que 2012, 13. Cara, eu quase morri. A airbag acionou e tudo. Então dali pra cá eu comecei a refletir, eu me converti, né? Frequento igreja evangélica, graças a Deus. E também passei por desafios. Vamos dar sequência. Eu decidi sair da banda, mas eu não deixei a banda na mão. Eu consegui um outro produtor para poder estar auxiliando os meninos, ajudando, vendendo shows, que é o Carlos Antônio Tó. E o Tó trabalhava com extintor de incêndio. E aí nós fizemos um trocadilho. O Tó assumiu o Black Samba e me colocou no extintor de incêndio. Me mostrou como que funcionava. E aí eu virei vendedor. E comecei a bater de porta em porta. Sol, chuva. O que funciona? O extintor, tanto você pode vender ele para quem não tem, ou a pessoa que já tem, você pode ir lá e renovar a carga dele, porque a carga é anual. Sim. E, cara, foi... esse trabalho de vendedor foi a minha renda. É o que me sustentou por muito tempo. Comprei uma picapezinha e ficava batendo de porta em porta. Sou, né, muito grato a Deus por essa etapa, por essa fase. E a partir daí comecei também a rodar no Uber. É mesmo, Beto? Fez Uber também? Também. Mas assim, fazia tudo com um padrão de excelência. Rodei na Cabify. Na época tinha muito desafio. Eu tenho 2.500 corridas pela Cabify, 3.500 corridas pela Uber. Aproveitar e mandar um abraço para todo motorista de aplicativo, todo taxista. Pode olhar e mandar pra turma lá. Todo motorista de aplicativo, todo taxista, todo motorista de ônibus de BH. Um abraço. E não é fácil, né, Beto? Não o é trânsito, fácil, cara. Não só o trânsito, o perigo, que as pessoas falam que hoje em dia, né, você colocar alguém no seu carro ali... Muito muita complicado. gente boa, 70%, 80% de gente honesta, mas os 20% aí, tem muita pessoa que vai roubar, enfim. E é muito cansativo, Rodrigo, essa jornada, sabe? De você tem que ter muita atenção, você tem que dirigir pra você, pros outros. Caramba, eu não sabia que você foi Uber, irmão. Cara, e já encontrei várias pessoas. Jô Delirou foi Uber, Denis roda no Uber, enfim. Vambora. Pra gente dar sequência. E aí, cara, eu fazia com todo amor e carinho, porque eu sabia que essa fase ia passar, esse sofrimento, porque é cansativo. Eu falei com Deus, Deus, eu não estou aguentando mais essa vida. Me dá uma luz, eu preciso voltar. Eu preciso de alguém que acredite em mim e que me dê um empurrão. Eu preciso abrir uma loja, fazer o que eu sei fazer. Porque eu já tive loja em Oiapoque, sim, shopping Tupinambás, enfim. Já tive 4, 5, 6 lojas ao mesmo tempo. E aí, cara, eu tava de madrugada rodando Uber e lembrei de uma pessoa que eu ajudei no passado. Bacana. Que era o meu ex-cunhado, Marquinhos. Falei, Marquinhos, beleza, joia. Deixa eu te falar, eu tô largando serviço agora. Você tá na sua casa? Ele falou, tô. Eu posso passar aí? Ele pode. Aí desloquei pro Milionários. O Marquinhos me recebeu lá de manhã. Ele é a esposa dele. Falei, Marquinhos, cara, tô precisando de você. Ele falou, cara, o que eu posso te ajudar? Falei, olha, eu tô nessa situação, rodei a noite toda e tô aqui virado e queria ver se você tem uma oportunidade pra mim, se você consegue me ajudar, me auxiliar em alguma coisa pra eu poder voltar ativa pro mercado de importados. Ele falou, Beto, aí ele conversou com a esposa dele, a esposa dele falou assim, olha, Beto, se você ajudou tanto o Marcos no passado,
agora nós vamos te ajudar. Eita. Qual que é o nome dela? Franciane. Franciane, parabéns, viu, querida? Parabéns. Eu fico até Beijo emocionado. pro Marquinho e pra Fran. Marquinho é parceiro. É Dona a lei Maria, da semeadura. lei da Aquilo que semeadura. você planta, você colhe. Vai lá, irmão. Dona Maria, a mãe da minha esposa, mãe da Sônia também, me ajudou, conversou muito com o Marquinho, ajuda o Beto. Aí ele falou, cara, você não vai abrir loja, você vai pra internet, Vamos começar lá, na loja virtual. loja virtual, não precisa de loja física. E aí mas como? Cara, você vai montar uma conta no Mercado Livre, uma conta no OLX, um marketplace e vai... Eu vou te dar um crédito na minha loja, você vai comprar os produtos, anunciar e vender. Vender, você me paga. E ele me deu um crédito, eu comecei a anunciar os produtos. Eu lembro, Rodrigo, no primeiro ano, eu comecei a vender lâmpada que filma, você coloca... Sim. Tem uma câmera... Você até conversa com a pessoa do outro lado. Isso, exatamente. Uma lâmpada chinesa. E ele falou, Beto, mas você precisa se reencontrar dentro do rolê. Você precisa encontrar o produto. Do momento, o que estiver rolando. Aquele que você vai se adaptar. Nele, você vai seguir essa linha. Beleza. E eu quebrando cabeça, e tal, fone, isso, aquilo. Como eu não tinha nada pra fazer, sabe o que eu peguei pra vender? Pisca-pisca de Natal. Peguei pisca-pisca de Natal e comecei a vender, cara. E fui vendendo, entregando e fazendo anúncio. Enfim. Eu comecei a... Tive uma inclinação para um produto da Xiaomi. Que era um aparelho chinês que estava lançando no mercado. Só que eu não tinha capital. O que eu fiz? Peguei o capital que eu tinha, anunciei, fiz o anúncio, vendi o produto, peguei o capital que eu tinha, comprei e entreguei. Nisso eu já... Capital de giro, toda Capital hora. de giro. Eu já entrei pro meu segmento. E conheci outras pessoas que já faziam parte, né, do meu cotidiano ali. Foi fazendo aquele contato. Eu sei que eu comecei a pegar no Shopping Oiapoque. Depois fui para São Paulo. Tive um crédito em São Paulo. O rapaz me deu crédito. Eu peguei 23 mil desse fornecedor de São Paulo e fui pro Paraguai na cara e na coragem com o dinheiro do cara. Caramba! Aí é outro mundo, né? Outra realidade. Outro mundo. E aí eu tinha lá um giro de 20 telefone, passa para 30, 35, entendeu? Então aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, porque E já entender é a mecânica do a negócio. mecânica do produto da Xiaomi, só que já era uma coisa que eu já sabia, já tinha um norte. Já estava empreendedorismo. familiarizado. Eu já tinha essa experiência, eu só precisava de um empurrão. E ele falou, olha, quando eu te ajudar, quando você... Despontar. Isso, eu vou te largar, você... E aí, dito e feito, ele... E o Marquinhos tá bem ainda, graças a Deus. Marquinhos, Sensacional. incrível, abraço Marquinhos, Deus te Marquinhos, abençoe. abençoa muito Você você, é irmão. fantástico, irmão. Você é fantástico, irmão. Não te conheço, mas você é fantástico. Marquinhos, Você ajudou fora um da cara curva. que merece, você e sua esposa, viu? Espero que você assiste esse podcast, deixa lá o recado pra gente lá, pra mim poder te seguir, seja no Instagram, Isso. sua loja, porque é muito bacana. E aí, beleza, nasceu a SGR Loja. SGR. A gente sentiu a necessidade de ter uma loja física para poder fazer a entrega dos produtos, porque eu entregava no salão da minha esposa, que era do lado de onde é a SGR. Sim. E aí, cara, não tem... É story, é céu, é não sei o quê. Cara, eu preciso de uma identidade. Aí colocamos SGR, que é Revelsos Gomes Santos, de trás para frente. E loja, vamos fazer nada com nada para ser uma coisa que não existe. E aí colocou SGR Loja, mas pegou e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, estamos avançando, estamos crescendo cada dia mais. Hoje, hoje a gente fornece produtos para o Oiapoque. E o meu sonho era voltar para o Oiapoque. Você fala, Beto, eu tenho uma loja no Oiapoque só para você pôr produto, você não precisa pagar nem aluguel, você quer? Não.
Não quero. Por quê? Porque a galera lá trabalha muito, é 7 dias por semana, É. 360 dias E aquilo é uma por loucura, ano. né, É Beto? loucura, Sendo lá loucura. dentro, a galera É. quer bater meta, te Isso. cerca, te laça. Não, isso aí já não tem nada a ver comigo mais. Outro dia eu vi você também entrando lá, influência. Bom dia, pessoal, do café da manhã e tal. Que seja abençoado. E assim, eu fico muito feliz. Ô, Magaive, nosso tempo, né? Gostou, Magaive, de conhecer a fera? Quando eu te falei, Magaive, esse cara é diferente. Porque eu posso falar que o cara é diferente, porque eu posso estar na presença dele. Eu nunca pedi ele. Falei, Beto, paga um ensaio fotográfico na minha banda. Eu pedi, eu não falei Não, nada não, com ele, eu não. não abri a boca. Cara, eu não abri a boca. E eu vivi tantas experiências, tô ficando emocionado, porque foi um momento que a gente vive, só quem viveu aquela época, as coisas que viveu, o que já passou, porque dentro da sua casa vira um inferno, mano. Você sair da sua casa todos os dias, de noite. E eu escutei uma frase uma vez, a Michelle falou assim, esse sonho é seu, ou esse sonho, você tá vivendo um sonho seu ou tá vivendo um sonho dos outros? E acaba que não era um sonho da gente real, o sonho do figurinho. O figurinho é realizado. Eu agradeço todos os dias a minha mãe, eu sou locutor profissional, com DRT registrado, sou um comunicador, sou um aventureiro, não me considero influencer, mas eu contei no bastidor aqui que eu tinha que querer parar de fazer com a boa figurinha, e eu recebi uma mensagem, várias, né? Uma delas falando, olha, eu tô num momento difícil, tô meio deprê, mas segunda, quarta e sexta eu espero sair esse vídeo com a mensagem motivacional. Recebi uma um dia, falou assim, pode continuar me mandando, postei meus stories aqui, a galera Família adorou. tá- Aí eu É. falei, caramba, poxa, vamos continuar. Aí montei esse projeto aqui com essa figura, que não é brincadeira mexer com ele, mas ele é um cara que tem um coração enorme, bota pilha. A gente às vezes, sabe, eu saio daqui com cabeça quente, às vezes fico com cabeça quente com ele lá que a gente trabalha junto no TRT. Eu falo, cara, eu vou largar esse negócio, tô vivendo tantas coisas, eu não tô dando conta. E aí quando nasce um negócio, um embrião, né? Você sabe como é que é, melhor do que eu. E aí eu falo assim, eu vou parar. Aí eu passo na rua no supermercado, o cara fala, caramba, e o podcast, figurinha, assisti o episódio tal. Aí eu entro numa gôndola assim, alguém grita assim, qual é a boa, figurinha? Aí você fala, caramba. Então você vê que aquilo que você tá fazendo de coração, eu sempre brinco, às vezes eu falo com o Flaviano, o dinheiro é uma consequência. Isso aqui, ó, não paga, nunca vai pagar. Verdade. Essa conexão que eu tive com você, te conhecer, Cleito Carneiro, se eu for citar aqui N pessoas, Ramon Damasio, tem pessoas que passaram na minha vida em momentos difíceis, mas muito difíceis mesmo, que me esticaram a mão sem eu pedir nada. E eu tento fazer isso. Às vezes financeiramente a gente não consegue. Uhum. Mas, cara, às vezes quando a pessoa diz uma palavra, você falar com ela, olha, fica tranquilo, isso vai passar. Olha, tô te mandando uma vaga de emprego aí. Olha, procura fulano. Igual o Marquinhos falou, Beto, eu não posso te dar o dinheiro financeiramente. Porque as pessoas acham que é dar o peixe, né? Não, é te verdade. ensinar a pescar. Ensinar a pescar. E eu tô feliz, irmão, mas nós vamos encerrar, Magabe. Nós vamos encerrar aqui, porque precisava muito de outro episódio. Irmão, quer complementar alguma coisa? Só que a fazer um casa é sua. agradecimento. Fica à vontade. Agradecer a Deus por essa oportunidade, né? A Ele, a honra, a glória, o louvor, a adoração, né? Sem Ele nós não somos nada. Cara, que prazer, que recepção, É nosso, irmão. É nosso. que estrutura maravilhosa, que Deus possa abençoar vocês poderosamente, que vocês possam avançar cada dia mais, porque vocês estão no caminho certo. E eu recebo. Profissionalismo top. Galera, só agradecer mesmo, porque Deus é bom em todo tempo e esse programa vai Decolar. decolar. Amém. Quero, Já está subindo. amém, quero mandar um abraço para minha esposa. Eu também quero, viu, Magali? Depois fecha aqui e Se manda um abraço não- pra ela. Ela, né, família Gomes Santos, família Silva. Quero mandar um abraço para todos do Black Samba, né? Todos, não vou falar nomes, Uhum, não vou esquecer. Cara, e só agradecer mesmo pela oportunidade, pelo carinho comigo que você tem, né? Amém. Com, Amém. com a minha loja. Com você E, cara, sempre, você irmão. é Com você parceiro sempre. pra vida. Amém. Amém. Ô, Magali, então na aberta aqui mesmo, pode ser na aberta. Quero mandar um abraço pra todos os familiares do Beto, pra Emily, que eu não Show. conheço, mas ele passou o telefone. Isso que é confiança, né? Ele passou o telefone da filha dele pra mim, tava viajando, passou o contato do MacGyver, a Aline. Aline, minha Aline, esposa. não conheço pessoalmente, mas tô sempre acompanhando lá nas redes sociais, trabalho e tal. Ó, você tá bem acompanhada, que ambos vivam felizes para sempre, né? Amém. E
E que Deus prospere cada vez mais a vida de vocês, da sua família. Ô Digos, obrigado, viu? De coração, MacGyver. Falei que o menino ia mandar, mandou. E ó, isso tudo aqui, a gente vai gravar pílulas, videozinho, e aí você vai ficar por dentro de como você pode participar do sorteio para ganhar uma Alexa, para ganhar o celular da Realme C61 e uma caneta, tá bom? Assim que tiver nas redes sociais, vai estar no nosso Instagram, vai estar no Instagram da SGR Loja, para você. Mas aqui, ó, não se esqueça, a regra é seguir a SGR Loja, seguir o Terraço Podcast no Instagram e no YouTube, né? É se inscrever no canal. Deixa lá no YouTube, você vai colocar: olá, eu sou fulano de tal, estou participando dos prêmios. O pessoal da SGR Loja vai assistir o episódio, vai olhar direitinho tudo, os comentários, né? Vai ver todos os comentários e vai escolher os ganhadores. Vamos lá, pessoalmente, ao vivo e em cores. Vamos fazer lá do celular. Pode ser, MacGyver? Eu faço questão de ir lá pra gente fazer esse sorteio, pra ter a maior credibilidade, a maior transparência possível pra pessoa ganhar e ser abençoada e conhecer a SR Loja. Irmão, MacGyver, aproveitar aqui, ó, você faz a oficial, já que você tá aí. Gostou de conhecer o MacGyver? Show de bola. Você deu sorte, sabe por quê? Ele encantou com você. Porque quando dá 45 minutos, ele começa a levantar o papel ali, pede pra encerrar, encerra, tá na hora, entendeu? Cara, nossa foto oficial aqui, ó. Aqui vai ser aqui assim, falou, irmão? Muito obrigado, tá? Por você ter participado. Tamo junto. A frase de sempre, né? A fé não limita a Deus, Deus não limita a fé. Tudo é possível àquele que crê. Nunca se esqueça e lembre-se sempre, você tem Deus, você tem tudo. Nunca peça a Deus coragem, sim amor, pois com amor terás coragem para lutar por tudo aquilo que amas. Revelson Gomes faz parte do Verbo da Vida, tá no Verbo da Vida ainda? Verbo da Vida. Do Ministério Verbo da Vida? Isso. Então tá certo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Gente, muito obrigado, um beijo carinhoso e até a próxima!